Boa noite, pessoal. Então estamos aqui hoje para mais uma aula de contabilidade, onde nós resolveremos dois exercícios, um sobre distribuição de dividendos e o outro sobre as participações nos lucros. E eu conto para isso com a ajuda do meu amigo Eric Becker, de criminologia, nosso grande professor. Seguinte, em primeiro lugar, nós vamos resolver o exercício número 3 do capítulo 9 da apostila de contabilidade geral. Antes de resolver o exercício, eu vou ler devido a problemas de interpretação de texto. Então vamos lá. A empresa Agro e Pecuária S.A. apurou no exercício um lucro líquido de 140 mil. Não havendo prejuízos anteriores a amortizar, a contabilidade providenciou o registro da seguinte destinação. Então logo de cara vamos à interpretação de texto. Quando ele diz que a empresa apurou um lucro líquido de 140 mil, não significa que seja o final da DRE, o lucro líquido final da DRE. Como nós aprendemos em contabilidade, nós temos vários lucros líquidos. Então vamos relembrar a DRE. O que seria a DRE? É a demonstração de resultado do exercício. É nessa demonstração que você compara as receitas com as despesas para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo durante o ano. Então, em primeiro lugar, eu pego as vendas brutas, abato as deduções de vendas e descubro as vendas líquidas, que eu posso chamar de receitas líquidas. Após isso, eu abato o CMV, que representa o custo da mercadoria que foi vendida, e descubro o lucro bruto da empresa. Nós podemos chamar isso de resultado com mercadorias. É o lucro bruto operacional. É o primeiro lucro que o contador apura na contabilidade. Após apurar o lucro bruto, nós abatemos as despesas do dia a dia, que chamamos de despesas operacionais, e acrescentamos as receitas do dia a dia. São receitas operacionais. Além disso, ainda temos outras despesas, outras receitas, que já foram discutidas em outros vídeos. E chegamos ao lucro líquido antes da contribuição social e imposto de renda. Ok. Após isso, nós vamos abater a contribuição social e o imposto de renda e chegaremos ao lucro líquido depois do imposto de renda. Então veja bem, eu tenho um lucro líquido antes da contribuição social e imposto de renda, tenho um lucro líquido depois do imposto de renda e depois eu subtraio as participações estatutárias e chego ao lucro líquido novamente. Todos eles são líquidos e todos eles são no exercício. E esse exercício ele começa falando que a empresa apurou um lucro líquido no exercício de 140 mil. Induz o candidato a achar que é o saldo final da DRE. Na verdade não é. Ele está apresentando para você esse lucro líquido aqui, ó, depois do imposto de renda. 140 mil. E vamos entender como nós chegamos a essa conclusão. Ele diz o seguinte, vou repetir. Não havendo prejuízos anteriores a amortizar, a contabilidade providenciou o registro da seguinte destinação. E a primeira destinação que ele fala é participações estatutárias 7 mil. Então significa que essa empresa ainda vai efetuar a distribuição das participações. E as participações são calculadas ainda na DRE. Então desse valor de 140 mil, nós ainda temos que subtrair 7 mil para pagar aos participantes. Quem são os participantes? Podem ser debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, fundos de assistência a empregados. São pessoas que recebem participações dos lucros das nossas empresas. Não vamos confundir essas participações com os dividendos. Os dividendos nós vamos pagar aos acionistas. Então, recapitulando. Eu tinha um lucro líquido de 140 mil, abati as participações estatutárias de 7 mil e descobri o lucro líquido do exercício de 133 mil. Esse é o saldo final da DRE, 133 mil e não 140 mil. Agora, continuando o exercício, ele diz assim, ele me deu algumas informações que eu vou ler em seguida, e ele fala assim, após a constituição e a reversão das reservas acima, o contador deve contabilizar o dividendo mínimo obrigatório de 30% sobre o lucro, conforme previsto nos estatutos. Isso provocará um aumento no passivo no valor dele. Então vamos entender isso. Para eu calcular os dividendos, eu devo primeiro apurar o saldo final da DRE, onde eu cheguei nesses 133 mil. Agora, quando eu vou apurar os dividendos, eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro,
se o meu estatuto rege como é para ser pago esses dividendos. Se o estatuto determina a forma de pagamento, a base de cálculo, o percentual, eu obedeço esse estatuto. Caso contrário, eu tenho que obedecer o artigo 202 da Lei das SAs. O artigo 202, ele manda eu ajustar o lucro para efetuar o pagamento dos dividendos. Nesse exercício, ele apenas falou que o estatuto determina 30% sobre o lucro, mas ele não falou qual lucro. Eu não sei se é o lucro líquido final do exercício, apenas o lucro. Então, pelo bom senso, a gente vai atrás do artigo 202, faz o lucro líquido ajustado. E com base no lucro líquido ajustado, é que nós vamos efetuar o cálculo para o pagamento desses dividendos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso pegar o lucro líquido do exercício. É esse que eu apurei aqui, é o saldo final da demonstração de resultado do exercício. 133 mil. Ok. Na sequência, a lei determina que deve ser somado a esse valor as reversões de reservas de contingências constituídas em períodos anteriores e que foram revertidas nesse período. Então, nesse exercício, ele me dá uma reversão de reserva para contingências no valor de R$2.000. Então, eu vou somar R$2.000 aqui. Eu já fiquei com R$135 mil. Mas o artigo 202 ainda determina que eu devo abater do lucro líquido do exercício duas reservas que foram constituídas neste período, se é que elas foram constituídas. A reserva legal e a reserva para contingências. Eu constituí ela nesse período para utilizar em períodos futuros. Então vamos lá. A empresa fez a reserva legal no valor de 9 mil e fez a reserva para contingência no valor de 10 mil. Então nós vamos abater do lucro líquido a reserva legal no valor de 9 mil e a reserva para contingências no valor de 10 mil. Ok. Então nós estamos ajustando o lucro conforme o artigo 202 e eu cheguei aqui em um total. Ok? 133 mil mais 2 mil dá 135 mil menos 19 mil, eu cheguei em um total de 116 mil. Essa é a base de cálculo para os dividendos. Se o meu estatuto fosse omisso, eu deveria pagar 50% deste valor. Mas o estatuto dessa empresa determinou 30%. Então nós vamos efetuar o cálculo aqui de 30% para efetuar o pagamento aos nossos acionistas. 3 vezes 6, 18, vai 1, 1 vezes 3, 3, mais 1, 4, 3, 34.800 é o valor que nós vamos creditar no passivo circulante como dividendos a pagar. Encerramos o exercício com essa resposta. Valor 34.800 e matamos ele com a alternativa B de bola. Ok? Então essa foi a resolução do exercício número 3. Agora nós vamos resolver o exercício número 8 do mesmo capítulo. Só que o exercício número 8, ele fala sobre participações. As participações são calculadas apenas dentro da DRE. Então nós vamos apenas falar da DRE, ok? Eu vou ler o exercício e em seguida nós resolvemos. A companhia Delta, no encerramento do exercício de 2002, obteve as seguintes informações conforme segue. Ela deu várias informações, algumas desnecessárias, outras não. Eu vou me importar só com as informações necessárias, já que as desnecessárias não tem tempo de ficar lendo, ok? Depois eu leio sobre as informações. Vamos ao que ele quer realmente. Ele diz assim, ó, estatutariamente, as participações no resultado são empregados 10%, administradores 10%. Assinale o valor do lucro líquido do exercício. Ok. Eu já coloquei os valores aqui na lousa para facilitar. Ele deu poucas informações para que sejam usadas exatamente na resolução do exercício. Então vamos começar a nossa resolução. Em primeiro lugar, relembrando e sempre recapitulando a nossa DRE. Eu tenho vendas brutas, abato as deduções de vendas, chego nas vendas líquidas. Abato meu CMV, descobri meu lucro bruto. Abato as despesas, somo as receitas e cheguei no lucro líquido antes da contribuição social e imposto de renda. Essa informação ele me deu. Ele falou no exercício que o lucro antes do imposto de renda foi de 300 mil reais. Então nós vamos colocar aqui, ó, lucro líquido antes da contribuição social e imposto de renda, 300 mil reais. Ok.
Deste valor, eu devo abater a contribuição social e o imposto de renda. Essa informação também foi fornecida no exercício. Ele disse que a provisão para a contribuição social e imposto de renda teve o valor de R$90 mil. Então nós vamos abater desse 300 mil, R$90 mil. E chegamos ao lucro líquido depois do imposto de renda, que totalizou R$210 mil. Relembrando, o primeiro é lucro líquido, 300 mil. Este segundo também é lucro líquido, 210 mil. Ok. E agora eu vou calcular as participações. Só que existe um momento em que o candidato se perde. Por quê? A lei determina que quando o contador vai efetuar o cálculo das participações, ele deve olhar se o balanço anterior apresentou prejuízo acumulado. E se esse balanço apresentou um prejuízo acumulado, eu devo abater o valor desse prejuízo da base de cálculo das participações. É um pouco confuso, por quê? Eu devo abater da base de cálculo das participações, mas esse prejuízo, ele é do ano anterior. Eu não posso demonstrá-lo na minha DRE, afinal a DRE é deste exercício. Então vamos ao entendimento. Eu tenho um lucro, depois do imposto de renda, de 210 mil. A nossa empresa, ela tem 5 tipos de participantes onde podem receber participações nos lucros. Este exercício ele definiu apenas 2, empregados e administradores. Pela ordem, seria primeiro debenturistas, não foi pedido. Em segundo, os empregados. Então nós vamos calcular os empregados. Lembrando que nós não estamos pensando em hipótese alguma na parte da legislação fiscal, onde o que é dedutível ou não é dedutível de imposto de renda. Nós estamos apenas preocupados com a parte contábil. Então esse é apenas um cálculo contábil, onde a lei do imposto de renda não entrou em ação, ok? Não vamos confundir a lei tributária, que é do imposto de renda, com a lei contábil, que é uma lei comercial. Então vamos lá. Eu tenho 210 mil, mas no exercício ele informou que existe prejuízo acumulado de 70 mil. Esse prejuízo é do ano anterior. Quando eu vou calcular para os empregados, qual será a minha base de cálculo? Eu vou pegar 210 mil, que foi o lucro depois do imposto de renda, e vou abater o prejuízo do período anterior, que foi 70 mil. Eu descobri um valor de 140 mil. Então 140 mil é a base de cálculo para eu pagar as participações aos empregados. Ele pediu 10%. 10% de 140 mil, os nossos empregados vão receber 14 mil reais. Ótimo. Ainda seguindo o raciocínio das distribuições, quando eu vou calcular o próximo participante, a lei estabelece que a base de cálculo de cada participação é o saldo remanescente após o cálculo do participante anterior. O que significa isso? Eu preciso verificar o que sobrou de lucro após o cálculo do participante anterior e usar isso como base de cálculo para o próximo participante. Então vamos ao raciocínio. 210 mil foi a base para os empregados. Desse 210 mil, eu tirei os 70, que foi o prejuízo do ano anterior, cheguei nos 140 mil. 140 mil eu utilizei como base de cálculo para calcular 10% aos empregados, onde eu cheguei no valor de 14 mil. Ok. Agora, para calcular os administradores, eu vou pegar os 140 mil, que foi a base de cálculo dos empregados, e vou abater desse valor o valor que foi pago aos empregados, 14 mil. Então eu cheguei a um valor de 126 mil. Veja bem, 140 mil foi a base dos empregados, menos menos 14 mil, que é o valor que eu paguei aos empregados. Então eu cheguei ao valor de 126 mil. 126 mil é a base, onde a empresa manda pagar 10% aos administradores. Então nós temos 10% de 126 mil dá 12.600. Ok. Bom, encerrando o exercício, ele pediu o lucro líquido do exercício. Então vamos entender. Eu tinha um lucro depois do imposto de renda de 210 mil, vou pagar 14 mil aos meus empregados, lembrando que a base não foi 210, a base para os empregados foi 140. Eu vou pagar aos administradores 12.600, lembrando também que a base de cálculo não foi 210 mil, a base de cálculo foi 126 mil, que foi o que sobrou após o cálculo dos empregados, e eu encerro o meu lucro líquido do exercício com um total de 210 mil menos 26.600, e eu totalizo em 183.000
183.400. Essa é a resposta do nosso exercício. O lucro líquido do exercício, 183.400. E nós encerramos o exercício 8 com a alternativa A. Então, essa foi a resolução de mais um exercício para a nossa contabilidade geral. Um abraço para vocês.